dia a todos. Né? Cumprimentar primeiro quem veio prestigiar a nossa atividade, né? Agradecer a presença. Cumprimentar um cumprimento especial, né? O senhor Madruga Crespo, né? Uma honra, né? Estar conduzindo essa roda de memória junto com os colegas do GESPA, né? E essa atividade com o senhor, né, um protagonista da comunidade negra, né, que está sempre disposto a compartilhar conosco as suas memórias, né, uma memória que tem bastante potência, né, registrar, né, as trajetórias existentes da comunidade negra de Jaguarão, tanto sua quanto do coletivo, né. Essa atividade é de iniciativa do GESPA, né, justamente para dialogar com a comunidade de Jaguarão, né, trazendo essas memórias. É a segunda atividade de roda de memória da proposta. A primeira foi com a Lisiane, né, uma protagonista da comunidade negra lá de Rio Grande, foi à distância, era um período remoto ainda, e enfatizar essa atividade, essa metodologia de atividade de roda de memória, né, de trazer pessoas da comunidade para compartilhar, né, suas trajetórias, tem suas origens lá em 2011, né, quando o clube estava passando por dificuldades, né, passando por processo de leilão, né, e aí a comunidade do clube, também o curso de História, né, que estava recém se estabelecendo aqui no campus, proporcionava, né, essa daí era uma das estratégias da comunidade para mostrar a importância, né, do clube, né, para a memória da cidade, para a memória local. E aí, posteriormente, essas memórias e também a produção do curso de História, que também foi base para o percurso da oficina do Territórios Negros, né, que hoje o GESPA resgatou um pouco essa oficina, está aplicando nas escolas né, para valorizar, né, estar no ambiente escolar valorizando a comunidade negra local, né, temos a cartilha também, onde a gente demarca outros territórios também, para além dos territórios centrais. E aí a gente está retomando também as atividades da roda de memória, para, né, reativar esse diálogo com a comunidade, né. Então, a metodologia da roda de memória vai ser basicamente, a gente vai passar algumas perguntas, né, para o senhor, umas perguntas já feitas pelo grupo, né, previamente feitas, e aí posteriormente a gente passa para alguma intervenção dos ouvintes, né, que quiserem falar. Bom, eu primeiro gostaria de me juntar aos agradecimentos do Costa. Primeiro, ao senhor Madruga, pela sua disponibilidade. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa tarde, para compartilhar. E também a todas as pessoas que fazem parte do GESPA, aos colegas que não fazem, mas vieram prestigiar a atividade. Nosso muito obrigado, de verdade, para vocês. Eu vou apresentar primeiro uma pequena biografia do senhor, e aí depois, como o Costa falou, a gente vai passando essas perguntas e revezando, para não ficar só de um lado as perguntas. Bom, o senhor Neir Madruga Crespo é natural de Piratini, veio para Jaguarão na década de 1970. Por várias gestões compôs a diretoria do Clube 24 de Agosto, bem como a presidência, e é atualmente presidente, né, senhor Madruga? Sim. Ele também participou de outras sociedades, como o Clube Suburbanos e a Escola Estrela d'Alva, que a gente estava aqui confirmando para não passar. E atua em diferentes frentes culturais, políticas e educativas. O seu Madruga é uma referência, como a gente já falou várias vezes, na luta e no protagonismo negro na região. Acho que, como o Costa salientou, a gente está aqui desde 2011 com esse contato Unipampa e o Clube 24, e o seu Madruga é sempre a principal referência que a gente tenta trazer quando fala dessa conexão. Então, dando as perguntas, como eu falei, a gente vai revezar, eu faço a primeira e aí o senhor use o tempo que achar necessário para responder. Então, seu Madruga, a gente queria primeiro que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, coisas como a sua data de nascimento, onde o senhor nasceu, onde morou e, finalmente, como chegou aqui em Jaguarão. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. A minha chegada, eu vim para Jaguarão em 1975. Eu vim para servir o Exército, na época, né? E até
Não sei se foi muito bom, foi bom ou o que aconteceu, mas porque nós servimos em Bagé, ia servir em Bagé, turma de Piratininga. Geralmente nem vem para cá, eu acho que foi talvez a última, né, a primeira e última até o dia de hoje, né? Então nós viemos para cá. E tive essa felicidade, né, de hoje estar aqui fazendo todo esse trabalho, né? E eu sou nascido em 4 de agosto de 1956, né? Então estou aí já com 65 anos de idade, estou quase chegando aos 66, espero se Deus quiser chegar, né? E continuar trabalhando e que Deus me abençoe para mim fazer o que eu venho fazendo até hoje. Talvez não seja não sei se eu atingi todo o objetivo, né, de fazer as coisas como eu queria fazer. O professor Carioan mesmo é uma prova viva, né, de aquilo que eu sempre tentei fazer dentro do Clube 24, desde o momento que a gente entrou ali, né? Então, aconteceu uma situação muito difícil dentro de 24, foi em 2007, quando o clube foi a leilão. Aí a gente ficou lutando, as pessoas que estavam lá na diretoria não queriam dar espaço para nós. Em 2008, o juiz nos deu uma concessão, uma liminar, e aí uma diretoria, nós assumimos lá, né? Eu fazia parte da diretoria, na época o presidente era o Pedro Ivo, e depois de 30 dias foi feita uma eleição, aí teve duas chapas, nossa chapa venceu, nós fomos vencedores, e aí, a partir dali, de março de 2008, nós assumimos o clube, né? E começamos a trabalhar com toda a sociedade, e quando tinha já um advogado também que trabalhava para nós, mas o grande fato todo foi quando encampamos um trabalho que houve feito pela Juliana Nunes, que a gente não deve deixar de ressaltar, né, pessoas que foi muito importante nesse contexto todo, e depois com o apoio da universidade também. Teve um abraço ao clube, que a sociedade, né, sócio, muita gente da comunidade nos ajudou a fazer um abraço ao clube, né? Isso foi fortalecendo, mas teve muita dificuldade, teve muitos momentos difíceis que a gente não sabia se amanhã de amanhã existia o Clube 24 como uma sociedade. Teria o clube, mas não aquele espaço físico, que ele é muito importante. Que eu sempre digo, até o dia de hoje, sempre falei, que hoje nós temos tudo aquilo que foi criado antigamente, que foi no Teodoro, Malaquias, que é uma coisa que eu sempre ressalto, que jamais nós podemos esquecer deles, porque se talvez não fosse eles, nós não tivéssemos aquele espaço, porque o clube sobrevivia de aluguel, de alguém emprestar, ter o bom senso de emprestar uma casa e ali o 24 se localizar, ser uma sede. E aí, no momento que constrói aquele espaço, que foi um espaço que teve uma pessoa muito importante, que era o Sr. Rosalmiro Farias, que era que fazia parte dessa equipe, né, que construiu aquele espaço. Temos hoje, ainda vivo, aqui mora bem pertinho aqui da Unipampa, o João Luiz Pejó, também foi o primeiro presidente eleito ali naquela sociedade, né? Então, essas pessoas foram protagonistas, foram importantíssimas para a criação desse espaço. E eu sentia muito, gente, em ver aquilo ser destruído, né, como um espaço de memória para ser um depósito do mercado, ou ser um supermercado, ou ser desmanchado, como fizeram no suburbano, fizeram um prédio hoje enorme ali, e aquela história daquelas pessoas que muitas vezes deixaram de estar em casa um fim de semana, de pegar teu próprio dinheiro e colocar ali, porque as coisas eram difíceis, né? Tu tinha que trabalhar e muitas vezes tu não tinha dinheiro para comprar o material, ou quando tu tinha, era de doação. Que esses clubes, somente os clubes pequenos, os clubes negros, não só em Jaguarão, mas
na totalidade, eu acho que do Estado, eles foram feitos assim. Não é como sempre o Harmonia. O Harmonia porque tinha um apoio da sociedade, mas é uma sociedade que tem dinheiro, abastecida, né, rica, né? Então, essa era a situação dos clubes sociais negros. Que muitas vezes a avó de um cidadão daqui da cidade, muitas vezes era uma lavadeira e ela juntava o dinheiro para ir dar lá para a construção do clube, pagar uma mensalidade. Então acontecia isso. Quem não tinha condições de dar o dinheiro, ele ia ali trabalhar, né, colocar um tijolo para fazer o alicerce, né? Então era mais ou menos era isso aí, era o tipo da construção dos clubes sociais negros. Inclusive, lá em Piratininho, 13, quando eu vim para o Exército, o 13, eles colocavam, tinha a parte que estava do clube, mas ainda não tinha piso. E nós eu trabalhava numa olaria lá, e quando no final da tarde, o presidente era o dono da olaria era o presidente do clube. E aí nos levava todo mundo para lá para sentar parquê, era pinchar o parquê, era fazer piso. Assim que foi a construção dos clubes sociais negros. Por isso que eu sempre estou nessa luta e nessa briga, e eu acho que se eu pudesse brigar pelos outros também a gente brigaria, e eu acho que precisaria ter até um pouquinho mais de reconhecimento, né, do poder público, porque é a memória de um povo que lutou diuturnamente para sobreviver muitas vezes. E não só para sobreviver, para ter o lazer. Porque, como tem no estatuto do clube, né, tá ali que o Teodoro e o Malaquias sentiu a dificuldade de ver que os seus filhos, as suas esposas, os seus familiares não tinham espaço na sociedade para eles participar. Porque no clube dos ricos e dos brancos não podiam ir. E assim, a gente já teve assim, esse clube dos ricos, dos brancos. Mas assim, quem, por exemplo, fosse negro, ou não fosse nos outros definido, como dizia, né, cada um da dentro, eles olhavam lá, tu chegava lá, tu não entrava. Tu não entraria nem no clube dos negros e nem no clube dos brancos. Tu tinha que ter uma definição. Essa era a situação em que vivia a sociedade toda. Né? E não era só aqui, isso realmente é uma coisa que atingia toda a sociedade brasileira, né? Talvez até mundial, porque é muitas coisas, claro, eu não sei, mas eu acredito que mais ou menos isso aí. E, presidente, como que foi o seu primeiro contato com o clube, assim, como foi o seu envolvimento com o Clube 24 aqui de Jaguarão, e continuar contando um pouquinho sobre a história do Clube 24? Que, assim, eu vou dizer uma coisa, na chegada aqui, então, ela foi bastante difícil, eu não conhecia ninguém em Jaguarão. Né? Inclusive, as pessoas que vieram comigo, poucos eu conhecia, por causa que eu morava na campanha, os que vieram eram desde a campanha, mas de outra região. O município é muito grande lá, né, uma zona territorial, e o pessoal da cidade, eu só conhecia um. E dos que vieram comigo, que ficaram, só fiquei eu, porque teve um primo meu, mais 2 rapazes que eu era conhecido, que eram amigos de infância, eles foram embora, eu fiquei. Né? Então foi bastante difícil. Mas, como eu disse, eu sempre tive mais sorte do que juízo. Então, graças a Deus, aos poucos a gente foi se integrando, foi fazendo amizade. Aí, em 75, o clube ainda não estava terminado, eles faziam quermesse dentro do clube. E a gente começou a participar, né? E aí fomos, eu não sei, aquelas coisas aconteceram, só Deus fez explicar, mas elas foram acontecendo. E aí, depois eu passei a morar fora do quartel, que a gente alugava um espaço para morar, porque era muito difícil, naquele tempo ainda era um tempo mais militarizado que hoje. Por exemplo, o soldado não podia sair do quartel se não fosse fardado, com uma roupa de passeio, né? Se te pegasse civil na rua, a patrulha te levava, era assim, tu não tinha muito, né, muito arrego nas coisas, né, que vamos falar simplistamente, né? Mas dentro do clube a gente
foi tendo aquele contato. Um dos primeiros contatos que eu me lembro foi a dona Cibela, que é a tia da minha esposa, a Sônia, né? Que a gente passou a ter contatos com ele, que depois teve um dos meus amigos que namorou uma das filhas dela, e a gente começou a se integrar mais com a sociedade. Aí começamos a participar do clube, né? E aí em 78 eu conseguia ser sócio por causa que teve aquelas propostas que eles faziam, né? Sócio para o carnaval, e aí fui e conseguiram que eu entrasse de sócio. E aí passou, já era o João Luiz, né? Falecido no Egito, que era presidente e vice-presidente. E aí o senhor Henrique assumiu de presidente, e eu já tendo mais uma regalia, né? E conhecimento, eu passei a ser sócio do clube. Madruga, o senhor já falou um pouquinho do seu Teodoro, do seu Malaquias, a gente queria saber se o senhor pode falar um pouco mais da história desses dois personagens, da importância para o clube. Eu não sei se eu vou ser redundante, mas eu acredito que, exemplo, Teodoro e Malaquias, porque Teodoro, somente, né, ele acho que é um dos mais citados. Ele foi militar, ele também foi do Circo Operário, ele foi festeiro da Nossa Senhora do Rosário, né, aqui na Igreja Católica, né, então ele tinha uma proteção e uma maneira de conduzir as coisas que às vezes até eu mesmo fico pensando, como Teodoro conseguiu fazer tudo isso aí, porque era tempos muito difíceis, né? Já nem disco sombrio, era a turva mesmo a coisa, né? E ele conseguiu. E aí eles tinham essa ligação, ele e o Malaquias, porque o Malaquias era cozinheiro na Charqueada, na época, né? Eles moravam na Charqueada, é a diferença, né? E até esse dia eu estava falando que o Malaquias e Teodoro, mesmo que até politicamente eles, eu acho que eram, não digo adversário, mas cada um tinha uma bandeira, por causa que o Malaquias era da parte do Zeferino, que era outro partido, e o Teodoro era muito aqui do centro, que era dos Marques, do pessoal aqui mais do centro da cidade. Claro, fica à vontade. Desculpa. A gente sabe, né, que existiram, né, e existem mulheres referências na história do clube, né, e da comunidade negra de Jaguarão em geral, né, como a Dona Mocinha, a tia Cibela, que você citou, né, foi uma das que inseriu ali no contexto do Clube 24. A Dona Dalci também, né, poderia falar um pouco mais sobre elas, né, as trajetórias de atuação dentro da comunidade negra, a importância dessas mulheres para o funcionamento do clube. Olha, é uma coisa realmente muito bonita, né, e eu falar que das mulheres que realmente estiveram sempre à frente do clube, né, e muitas vezes elas acho que não foram nem reconhecidas como tal, né, que hoje vocês estão falando aqui na Cibela, a mocinha, que a gente chama de a moça, a Dona Aldaci, mas era uma coisa que já vinha Deus da mãe da Cibela, que era Dona Alexandrina, né, que era a esposa do Malaquias. E hoje, né, também a Dona Tereza, infelizmente perdemos ela hoje, 90 anos de idade, com muita luta pelo clube. Então, momentos muito difíceis, mas pessoas importantes que talvez nunca foram reconhecidas. E hoje, quando eu vejo um trabalho de mulheres em ação no Clube 24, eu acho que isto vem coroar o que essas mulheres fizeram no passado, né?
Talvez tardio, mas ela é importante porque hoje as pessoas podem dar o devido reconhecimento. Por causa que, queiram, lamentável ou não, o nosso clube vem trabalhando, né, mesmo com toda essa dificuldade que a gente passou nesses 2 anos. Mas o mais importante de tudo, gente, que a gente vem trabalhando com aquele respeito, com aquele amor ao ser humano. Porque eu sempre penso assim, eu acho que chega, né, dessa luta pelo que a gente está contra o racismo. Eu acho que as pessoas têm que pensar em tudo ser humano. Não, eu sei que existe, que as pessoas vão lá e que sempre estão procurando colocar coisas dizendo que o negro é isso, que aquele outro é assado. Mas o importante de todos, que todos se reconhecessem como ser humano. Eu acho que era mais saudável, mais assim, lindo e gratificante que a gente pudesse se olhar todos como ser humano. Não importa se seja gordo, se seja homem, seja mulher, né? Qual a opção dele sexual não deveria acontecer. Mas, o que a gente, assim, conversando com o professor Caiuá, parece que eu tinha um pensamento que a hora que acabasse a Covid, que ela não acabou, que as pessoas mudassem, que as pessoas tivessem esse pensamento. Eu não sou leigo, não tenho uma né, cultura, escolaridade, mas a gente sente na pele que isso está cada vez, parece que está pior, parece que está mais dura a coisa. Pô, é uma ganância, é uma maneira, pessoas têm uma vontade de destruir um ou outro que não parece que não estamos vivendo entre humanos, né? Que salve os animais, mas parece que nós estamos sendo mais animal que o próprio animal, né? Não contemos respeitando um ou outro, né? Assim, não é dizer que nós não estamos aqui, mas é que eu quero dizer assim, desculpa, né? A maneira de me expressar, mas eu acho que não é isso aí, né? E é muito triste, né? Mas nós trabalhando, eu acho que essas mulheres, elas foram muito importantes para o 24, eu acho não, eu tenho certeza, porque, gente, naquela época, vocês não tiveram a chance de ver e ver como era o funcionamento dos clubes sociais negros, como a Cibel, a Dona Tereza, a Dona Aldaci, Mocinha. As próprias mulheres, elas trabalhavam no clube, ficavam uma na porta, uma esposa ali, atendia na copa, e todo mundo respeitava. E não tinha hoje a gente é obrigatório a ter empregado, ter segurança, ter tudo para atender. No clube, ficava o mestre-sala, que ficava ali cuidando das pessoas para se respeitar, porque existia muito, era muito rígido. E não precisava, então todo mundo trabalhava de amor e graça. Então era assim que era conduzida a sociedade em geral. Não sei se estou conseguindo responder a altura de vocês, né? Está lindo, Madruga. A gente trouxe papel que você estava emocionado. Fundamental. Vocês não conheceram a Dona Tereza. A Dona Tereza foi fundamental para o 24. Nas primeiras rodas de memória ela participou, né? A gente tem uma entrevista aqui com ela, a gente conversava, puxa vida, conseguimos registrar a Dona Tereza, suas memórias, e ela tinha relação familiar com os fundadores do 24, né? Isso é fundamental. E ela faleceu hoje, né? A gente vinha conversando, Madruga. Teve o privilégio ainda de fazer uma entrevista, eu com a Eduardo. Tudo bem? Bom, a nossa próxima pergunta tem relação com clubes suburbanos. A gente gostaria de saber se o senhor pode falar um pouco mais sobre essa instituição. O suburbano era um clube, assim, é que na grande verdade houve o tipo apartheid, né? Que os negros que
supostamente achavam que eram melhor que os outros, e daí resolveram criar o suburbano. Era menos preto, né? E tinha um serviço, ele era mecânico, ele era do exército, ou coisa assim parecida, alfaiate também, né? Ao 24 também tinha os alfaiates lá dentro. Mas aqueles que realmente não eram mais claros, então eles achavam que tinha que fizer o suburbano. Mas também era com uma certa, essa mesma restrição que existia num lugar, existia no outro. Não diferenciava, entendeu? E ele teve, né? O suburbano foi fundado em 64, mais ou menos, um pouquinho antes, ali mais ou menos. E eles também era a mesma dificuldade, porque precisava das doações, né, brasileira. Era menor que 24. E tinha E eles realmente tinham como elite, né? O suburbano era como elite. Tanto é que o suburbano fazia seus bailes de debut, né? Era sempre no final do ano eles faziam. Então, as coisas eram bem elitizadas dentro do suburbano. Mas era bom, eu também fui diretor do suburbano depois, né? Então é que a coisa não foi mudando. As coisas foram mudando, a gente foi fazendo parte de todo esse contexto, né? Isso aí foi muito bom, eu acho, para todo mundo. Foi uma das coisas que realmente mudou e melhorou muito, né? Então, suburbano também foi uma pena, uma lástima, né, o suburbano ter terminado, né, o espaço físico, né? E hoje está muito difícil voltar. Está muito difícil de manter os que nós já temos, né, para o conhecimento, né, todo mundo aqui, eu acho que não são Jaguarão, mas talvez que são Jaguarão sabe, a quantidade de clube que tinha em Jaguarão e o que tem hoje. E não faz muito tempo, isso não faz, talvez até 2000 e pouco, ainda tinha os clubes, e hoje não tem, que é o caso do Caxeiral, ali o Jaguarense. O suburbano também foi na mesma época, mais ou menos, um pouquinho antes. Então, assim que era Jaguarão, né? E hoje tem, claro, tem a harmonia, mas a harmonia não dá para comparar com os outros clubes, não tem comparação. E instrução. Madruga, continuando nessa linha de pensar as expressões, né, culturais da cidade, do passado e hoje, né? Queria que você falasse um pouco do carnaval. A gente sabe da sua experiência com o Carnaval de Jaguarão, né? E queria saber como que você se envolveu na folia, né? Em quais blocos, né? Que participou, em quais escolas, lembrando do Carnaval também. E como você enxerga o Carnaval hoje, o Carnaval de Jaguarão hoje, assim. Olha, gente, eu sempre digo assim, eu fui um negrinho meio metido, eu acho, né? Mas não sei lá o que aconteceu comigo. Mas fui abençoado por Deus, né? Então é a primeira coisa. Mas eu vou dizer assim, esse envolvimento com a escola de samba, ele mais ou menos ele coincide com a minha entrada no meio 24. E eu assim, vim um negrinho que vim de fora para roubar o lugar dos outros, né? E aí eu não sei do Tatarel ali, eu fiquei. E aí comecemos lá a trabalhar com a tia moça, né, sempre ajudando ela ali, fazendo o melhor possível que dava a gente fazer, né, que tinha na época, né. E muitas vezes depois, já, não no início, mas depois, a gente ficava nos outros ali, dia ou turno, durante aquele mês de carnaval, a gente ficava ali ajudando ela, trabalhando com ela, vendo o que precisava, né, às vezes tinha aquelas coisas mais difíceis que ela também fazia nos carros alegóricos, coisas assim, então tinha que estar envolvido. E a gente queria que a escola sempre tivesse bem. Porque sempre existia aquele rótulo, a estrela é a escola dos ricos. Mas às vezes é que as pessoas não têm conhecimento, não sabem lá, não estão lá dentro para ver o que todo mundo faz ali. Não é só os ricos, não.
Realmente cria aquele tipo de rótulo e fica aquela coisa. Mas não, tinha muita gente que muitas vezes está dando suor e o sangue para estar ali fazendo a casa funcionar. E o Carnaval do Jaguarão, somente nessa época que eu participei, nós tínhamos, as escolas saiu, como eu falei para vocês, tinha umas quantas escolas, né, depois foi diminuído, depois ficaram 3 escolas e criaram-se os blocos, mas tinha os conjuntos, que era diferente naquela época, porque os conjuntos passavam na avenida, né? Naquela época a gente passava todo mundo, bloco e conjunto passava tudo no mesmo dia, era 4 dias direto o carnaval. E todos os dias passando, só que depois foram mudando, passava 2 dias um, 2 dias passava o outro. E o carnaval ia até a meia-noite, mais ou menos, meia-noite um pouquinho. Aí quando terminava a última escola a passar, aí vinha as rainhas, a rainha de cada clube, e cada clube com a sua orquestra. E a rainha, uma atrás da outra, aí passavam, fazendo todo desfile ali. A última sempre a Dona Maria, porque já ficava na frente ali. Então assim era o nosso carnaval. Depois veio o carnaval que tentaram colocar os reboques, que era, não sei se que era um reboque, era botava um trator e aí puxava o reboque ali, desenfeitava, cada um enfeitava o seu reboque e ia para a. E aí eu acho que, né, quando entrou o governo do Cláudio, acho que foi começar a criar os trios. Começou a criar os trios. Mas ele era bom, porque para nós, naquela época, aquilo que nós tínhamos era maravilhoso o carnaval. Só que depois que entrou que os trios ficaram muito fortes, o que aconteceu? Já em 2000 eu dizia para os dirigentes, carnaval de clube está difícil. Porque as pessoas passaram a ir a menos para o clube. Porque ficavam na rua, aproveitando aquele carnaval, e era muito melhor mesmo, né? Porque na rua ali tu tinha um consumo e tudo, bebida era mais barato, né? As pessoas ficavam, toda a família ali na rua, criança e tudo. Então, no clube não poderia, né? No clube não teve um horário para as crianças, só o baile infantil. Tinha os bailes infantil, teve 2 bailes ou 3, dependendo. Mas nós sempre tínhamos. E o clube fazia os bailes também, 24? Todos faziam baile. Incrível que pareça, a cidade era considerada menor, mas todos os clubes tinham baile de infantil e tinha o baile de adulto também. E a gente saía visitar, por exemplo, eles sempre se reuniam para ter 2 dias, um dia, depende, eram 4 dias de carnaval, ou para visitar. Um dia nós visitávamos a Harmonia, outro dia visitava o Jaguarense, visitava o Cachoeiral, o Instrução, o Suburbano, e tinha a Pindorama ali também fazia carnaval. A Pindorama tem uma época teve rainha também. E aí visitava a rainha, a Pindorama. No Uruguai também, a escola lá e a industrial e o clube no centro, aquela da praça. Né? Esqueci tudo. Esqueci o nome. Eu não consigo me lembrar de coisa. União. É. Não, eles teve aqui, exemplo, o carnaval teve uma época, antes de 2000, você vê que nós fomos a Piratininga visitar lá, como o Rio Arroio Grande, às vezes, dependendo do Petrosório, você às vezes tinha esse tipo de integração na região. E eles também vieram aqui 2 vezes para Piratininga. Na época eu estava ainda. Eu estive antes de 2000. Eu tive 96 a 2000. Depois eu saí e depois voltei. Mas 2000 já eu sempre dizia para os caras que era um carnaval, estava muito delicado de fazer o carnaval. Presidente, a nossa próxima pergunta vai um pouco de encontro com o que o professor Caio falou no começo, que a gente sempre cita o senhor como um grande entusiasta da educação e como o senhor defendia a importância da educação para a juventude, para ter esse suporte para a luta por cidadania.
A gente queria que o senhor falasse um pouco sobre como compreende o papel do clube no âmbito da educação. Qual seria o papel do 24? Eu, assim, né, eu acho importantíssimo, acho a educação, por causa que ela é a única salvação hoje de nossa humanidade. Eu vou dizer assim, eu já estou com quase 66, então estou na mão de vocês. Eu acho que vocês, jovens, têm tudo para salvar e que está aí, que está quase se perdendo. Eu acho que o clube é importante assim, ó, porque o clube social, eu sempre tive essa em mente, que é importante, porque ali ele ajuda a formar, queira ou não queira, ajuda a formar os cidadãos para o mundo. Ele tem condições que tu consegue conviver com outras pessoas. Imagina muitas vezes, eu não tenho um grande, não estudei, tá? Não é culpa de ninguém, a culpa é minha. Mas às vezes tu vai lidar, que tu tem um outro pensamento, mas ali tu vai lidar com outras pessoas, tu vai conversar, às vezes tu tem um outro pensamento. E às vezes tu conversar com as pessoas e falar com elas, elas também conseguem, né, a ver que as coisas não são assim. Eu tive um exemplo aqui no 24, que eu era antes de 2000, foi em 96. Não, foi em 94, nem eu era presidente, eu era da diretoria. E tinha um rapaz que ele era aqui do Cerro, né, que ele é irmão do Xixica, não sei se alguém conhece o Xixica aqui, o Paulinho, o Lira, que é lá do Paraíso, e o Paulo, que era irmão deles. Eles teve um problema lá no clube, tá? Ele tinha se depredado, que aí queriam. É que as pessoas também tratavam as pessoas com outro tipo de, né, de maneiras. E o Paulo falou, Madruga, eu quero entrar lá no clube. E aconteceu isso com a Arir lá. Os caras queriam tirar ele de qualquer jeito para a rua. Aí ele sempre deu uma baita confusão. E aí eu cheguei a explicar, o Paulo pediu para ver se dá para nós deixar ele entrar. Agora, não, esse cara aí não dá, Madruga. Não, quase deu nossa segurança, mas não é assim. Deixa ele comigo, vamos conversar que ele. Aí custava, aí depois deixar. Aí o primeiro baile que vai, o Paulo me tomou um copo. Ele não sabia nem essa onde era a saída. Aí ele olha e falou para um dos que já tinha dito para mim, que o Marcelino dele, onde é que é a saída? Madruga, o cara veio aqui e perguntou onde era a saída e foi embora. Eu não disse para vocês, não precisa dar em ninguém. Porque o clube lá, eles tinham uma mania em 90, antes dos anos 80, eles tinham o rede para dar nos caras, tinham o borracha, segurança não é para dar em ninguém, segurança é para conversar com a pessoa, tirar a pessoa, né? Só em multiplicar, mas quem, né, chama o policiamento que vai levar o cara. E eles faziam isso. Eu, graças a Deus, já deu uns problemas, mas não tanto assim de ter que, né? E assim foi como coisa. Mas eu acho que eu acho que o clube social é por isso que eu digo que o social é importante. Lá nós não temos que corrigir ninguém, temos para sociabilizar todo mundo junto, né? E conversar. E por isso que eu acho que a educação começa dentro dos clubes, com a família toda que está ali, que vai se integrando, né? E a escola é muito importante, né? A escola fundamental lá, para que essas pessoas, né, estejam seja revitalizada, né? Porque a educação, na verdade, ela começa em casa, mas a escola vai te dar uma base, um norte melhor, às vezes, né? Então, depois vem a faculdade, vem o EFSU, né, que não tem aqui. E isso é importantíssimo, acho. O clube está junto com essas instituições. Mesmo que as pessoas vão para a escola, mas também se conseguir a gente integrar o clube junto às instituições, eu acho que é importante. Eu acredito, né? Penso nisso aí, porque a educação é a base de tudo e nós não temos como ser diferente, né? Não tem. E por ser o 24 no Clube Social Negro, e ter toda essa trajetória histórica, como é que tu pensa o 24 como referência para essa juventude negra de Jaguarão? Olha, para mim é um orgulho, né? Por causa que, se nós olhar hoje, né, como assim, retornando falando para vocês, a quantidade de clubes que nós tínhamos na cidade,
E hoje só o 24, na verdade, né, assim, nós estamos fazendo esse tipo de festa todos os dias, o 24 está aberto, a parte cultural também está funcionando lá, né, que tem um acervo cultural dentro do clube, que está sendo aí trabalhado pela professora Giane, né, que está mapeando os clubes todos, tudo em possibilidade, né, dentro do estado, do Brasil, né. Eu acho que o 24 é importantíssimo por um desses motivos, né. O Coelho esteve lá com a professora Sara, e outros que já começaram antes, outros fizeram vários trabalhos dentro do 24. Eu acho que 24 é um marco para a nossa cidade, né? E além da cidade, porque, por exemplo, o pessoal que está de São Paulo, que né, vai para Minas, né, que vai para o Rio, né, outros de fora do país. Eu acho que a importância do 24 é muito grande, né? Não é de hoje, ele já nasceu importante do que nós pensávamos. É isso aí, eu sempre dizia para as pessoas, não, mas o 24 por si próprio ele já é um ponto de cultura. Lembra do início, né? Quantas vezes eu falei lá, então, eu acho que é isso aí, o 24, ele é, não só o 24, mas ele é muito importante para essa cultura do nosso estado, aqui no município, né? E a cultura afro, principalmente, para os negros, só hoje, no momento, na nossa cidade só tem 24. Uhum. Porque os tempos já faz horas que eu digo, né, pela minha sensibilidade, mas o Jaguarão, aonde que o negro vai ser presidente? Só existe 24. Porque, infelizmente, os negros não são presidentes dentro de escola de samba. Eu disse tempo, né? Posso estar sendo redundante, mas é verdade, né? Acho que o negro vai entrar de presidente do CPG? É muito difícil, é difícil. Vai ser lá na harmonia? Não, porque não tem dinheiro para ser amigo do fulano, para ser. Né? Mas não tem, então só tem 24. Não existe outro lugar para você ser alguma coisa. Um vai chegar vereador, dois, e aí volta, né? Então é difícil. Uma coisa que eu queria colocar no 24 ainda, se eu colocar nela, eu gostaria que futuramente uma mulher fosse presidenta, né? Porque lá já tem presidente homem, são vários, já tem o branco, já teve os negros, então, eu acho que eu sempre falo, né? Desde que nós começamos, a gente tem que ter uma mulher presidente, até para exaltar, né, o nome das mulheres na cidade, né? Porque o 24 é conhecido, né, em toda a região sul, todo o estado, aí, do Brasil, vários pontos, né? Mas estamos esperando, quem sabe na próxima sair uma mulher lá, presidenta do clube, né? E pensando nessa trajetória do clube, né, na luta contra o racismo, né, na cidade, que já vem de longa data, pensando no contexto atual, como você enxerga o compromisso do clube com um compromisso antirracista, né? Tanto pensando no local de agora quanto no contexto geral. Eu acho que o 24 tem lá sua importância, e até se fala em 24 como um clube. Por isso que não pode perder a identidade de clube social negro, para que ele fique marcando essa parte do racismo, né? Do antirracismo, né? Porque o 24, você já tinha falado antes, mas em 80, né, o 24 foi um dos que proporcionou a integração das pessoas. Já em 80, antes da Constituinte de 88. Esse foi uma conversa, na época, era o Finado Energia, com o presidente do Cachoeiral, né? Então, esteve sempre atento. Eu acho que o 24, queira ou não queira, agora ainda mais que tem um grupo, né, de pessoas da universidade e outras pessoas de fora sempre estão ali, né, na volta, cutucando, que o racismo a gente está sempre preocupado. Está preocupado porque a gente vê que as coisas estão muito difíceis, né? E como eu disse para vocês no início, eu pensei que depois da pandemia as coisas iam melhorar e a gente fica preocupado que ainda está muito forte, né? Até dentro do clube, assim, a gente não coisa assim que tu não nota, né? Na verdade, nós temos uma participação muito grande mesmo,
talvez quase 80% de pessoas brancas que participam do nosso baile, né? Então, a gente não percebe, não dentro do clube, né? Mas a gente sabe que existe, Então, a gente tem que tentar sempre fazer o melhor, né? Não basta ser 100%, tem que estar sempre tentando ser o melhor. Mas eu acho que esse é o grande jogo da vida, né? Essa luta aí para sair do racismo, para tentar conscientizar as pessoas dentro de um trabalho que ele ainda vai ser longo, mas que tem jeito, né? Eu tenho que pensar em Deus, e tomar a Deus que as pessoas comecem a se reconhecer como seres humanos, né? Precisa disso aí, se reconhecer como ser humano, porque não existe dizer porque eu sou outro e gordo, porque é isso, aquilo, né? Tem que ter um pensamento de que as coisas têm que ser melhor, né? E, seu Madruga, a gente sabe que o clube e a comunidade lutaram muito por manter a sede, toda a importância dessa luta. A gente sabe que dessa luta veio o título de Patrimônio Cultural do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente queria saber se o senhor gostaria de falar como o clube está em relação a esse processo pela sede, e se o senhor gostaria de falar sobre essa luta em específico. A luta pela sede, hoje, nós depois de 2016, depois de 2017, que a doutora Laura Porto Cedes nos entrou com uma descorp e entrou com a lei de Efiteus, e aí realmente o juiz nos deu que o clube seria empenhorado naquele momento, a partir daquele momento seria empenhorado. Nós ainda hoje temos uma dívida com o ECAD, que agora nós estamos tentando conversar com eles, que nós, a advogada que estava trabalhando no clube saiu, agora nós estamos esperando pela outra advogada, e qual é o contato que ela vai conseguir com o ECAD para nós tentar resolver. Nós temos uma intenção de resolver, né? Porque estamos se guardando e estamos esperando o que vai dar o valor para a gente tentar resolver e para ver se a gente consegue colocar fim nessa coisa aí, coisa que vem nos atrapalhando, que atrapalha, né? A gente fez reformas no clube lá, mas agora a gente não pode fazer, tem que zerar para não gastar o dinheiro, né? Então a gente precisa fazer esse tipo de coisa, né? E estivemos conversando com a advogada, agora estamos um pouco meio devagar, esperando ainda. Mas um sonho nosso é resolver essa situação, principalmente o ECAD, porque na verdade o clube hoje só tem situação com o ECAD. Graças a bom Deus a gente está com o clube, nas outras partes está tudo no saco, né? Está tudo resolvido. Tudo resolvido não, mas está resolvido assim, está trabalhando, né? E tem coisas que tem que renovar todos os anos, como os alvará, né? Eu estava falando com o rapaz que trabalha na prefeitura, né? Nós tudo somos cobrados, né? Mas se olhar, a prefeitura não está em dia com o seu alvará, né? Eles não têm os PPCI. Agora mesmo o pessoal quer fazer encontro dos bombeiros lá, que eles vão formar os bombeiros mirim agora. E aí queriam fazer na biblioteca, só que a biblioteca não tem esse PPCI. E está aí, então nós temos que ter, né? Porque nós não temos que trabalhar. Mas faz parte, né? Faz parte. Então, e por isso que atrapalha um pouco mais. Mas é o que nós precisamos do ECAD, resolver a situação do ECAD, que o ECAD é muito complicado, é uma cobrança que, na verdade, nunca ninguém responde nada para ti, né? E é do governo, mas não estamos sentados em cima do poder, né? Nós não podemos fazer nada. Das perguntas que a gente tinha preparado, foram essas primeiras 9. Eu não sei se eu respondi a tudo você, né? Foi Desculpa. O senhor, né, nos traz horizontes, assim, acho que a gente, principalmente eu falo do meu ponto, é a primeira vez que eu tenho contato com o senhor, é a primeira vez que eu escuto, e para mim foi abrir um leque, assim, de coisas que a gente vai lendo e o senhor vai complementando com a sua memória, trazer essa história que a gente está acostumado a ver só no papel para cá.
Pensando na atividade, na dinâmica, a gente agora abriria para perguntas de fora, se alguém que estava aqui participando. Eu tenho várias, mas vou esperar. Tá, então. Presidente, o senhor tocou num assunto ali da relação que tinha, voltando ao assunto do carnaval, falando dessa relação que tinha de visitas, que vocês visitavam Piratini, vocês visitavam Pelotas, Uruguai, e citou a cidade de Arroio Grande, como um bom conterrâneo. Eu queria saber como é que se dava essa relação, como se o senhor tem alguma memória de alguma ida a Arroio Grande, ou de alguém de Arroio Grande que veio para o Escudo 24, como é que foi essa visita, como é que se deu essa dinâmica? É que, no caso, eu até Arroio Grande, mas sempre a gente visitou Arroio Grande, eu vou dizer por quê? Porque a gente tem muita amizade, assim, com o presidente de lá, ou com alguém da diretoria, né? E aí resolviam, às vezes, né? Chegava, não, hoje nós vamos visitar lá o Guarani, na época, o Guarani era o Guarani, né? No caso nosso era o Guarani. E depois eles vinham aqui, era mais ou menos tipo a recepção, né? Então, tudo pela amizade, o contato que tinha. No caso do ali era o Dé, aquela gente de Arroio Grande lá, que tinha contatos lá. Né? E Piratini, por causa que na época o presidente lá, ele até era bem mais velho que eu, e era o seu Varico Madruga, que era meu primo, né? E aí a gente resolveu fazer um contato e fomos lá e eles vieram a Jaguarão. Mas eles tiveram, acho que até, eu não me lembro, mas acho que mais eram os suburbanos, porque o finado Roberto, que era presidente suburbano, ele era de Santa Vitória. Ele ia Santa Vitória, né, para um baile, mas existia um clube para representar, ou ia com a rainha, porque nós, a Piratini, nós fomos de ônibus até com uma excursão. Mas muitas vezes ia o presidente, a rainha e mais um ou dois da diretoria, né, mas ia. O senhor falou dos bailes no carnaval também, né? E aconteciam dentro do clube. Mas também tinha o carnaval fora, que eram os cordões, né? Teve o União da Classe, aí depois virou o Bataclan. Eu queria saber se o senhor teve alguma relação, se o senhor sabe alguma coisa desses cordões carnavalescos. Eu quando cheguei aqui, os cordões eles eram um pouquinho. Bem antes, né, de mim, né? Os cordões, eu não me lembro aqui, até que época eu saía com os cordões. Mas eu lembro de falar, porque até os cordões, né, em alguns lugares se transformaram em escola de samba, né? E outros, como o Carlos Jaguarão, ficou muito pouco, eu acho que não ficou mais, mesmo só os cordões, por causa que eles tinham. Que naquele tempo eles usavam, não era só a bateria dos cordões, eles tinham o pessoal com sopro também, né? O metal, que se chamava, né? O pessoal do metal. E tinha o pessoal da percussão, né? E isso aí, já quando eu cheguei aqui já não existia, existia as escolas já. Eu não tive contato. Mas eles foram realmente uma base também, né? Do carnaval de rua das escolas e também dos clubes, que eles fortaleciam, né? Tinha um músico, né, que fazia isso aí. Que naquela época também, eles falam, aí não era da minha época, né? Por exemplo, e o pessoal das escolas, por exemplo, 2 horas da tarde, eles saíam para ir de bairro em bairro, faziam serenata à noite, né? Isso era detalhe. Saiu tocavam lá na frente da casa do fulano, Beltrano, aí aquele cara ali botava um dinheiro para eles. E assim eles faziam detalhes, né? Antes de ir para a avenida. Eles passavam aqueles 4 noites e dia era carnaval, era carnaval. Era assim que eles viviam. Então, quer dizer que eles não tinham, às vezes, um recurso, né? Então eles faziam isso aí para juntar para comprar fantasia, porque eles gostavam muito, todo mundo se fantasiava, né? Não sei como tirar o dinheiro, mas fantasiava, não tinha. Porque, na verdade, o poder público naquela época não financiava como hoje. Não financiava.
Eu ia te perguntar sobre que tiveram algumas pessoas que foram os mediadores desse tempo mais antigo com o mais recente, né? E uma delas foi o Mestre Vado, né, Madruga? Acho que é bacana se puder falar do Mestre Vado, que nem todo mundo conhece. Até na semana passada a gente conversava na frente do clube que me apontava o grafite em homenagem ao Vado, foi teu sobrinho que fez lá na frente. Foi sobrinho da Sônia. Era um mestre Vado, mas ainda existe o seu Clodoveu, além de ter 90 anos, que era da família deles, que ele também sabe bem como é que era o andamento, né? Porque na verdade eles eram bem jovens, né, quando isso aí aconteceu. E o mestre Vado era reconhecido aqui na região, as Pelotas, até Porto Alegre, né? Muita gente conhecia o mestre Vado, ele era convidado naquela época para animar as festas de grandes, né? E ele também tinha um trabalho muito bom ele era professor de música também. Ele, seu médico, era professor, né? Era professor de música mesmo. Ele era muitos músicos, né? Tem por aí outras bandas que foram lapidadas pelo mestre Vado. E ele escrevia as partituras, fazia os caras de. Casei com os caras de Pelotas aí para trazer as partituras para ele escrever. Ele era bom, ele era mestre mesmo. Era do Vado, foi. E tocava muito nos carnaval também. E por causa daquele tempo, claro, os clubes pequenos, o clube negro, era difícil levar ele para tocar no carnaval pelo valor que não tinham condições de pagar, né? Mas esses bailes do Harmonia e do Jaguarense, ele tinha a banda deles, tocavam direto no carnaval. Então o mestre Vado foi um grande músico, além de ser um grande músico, como pessoa também. Ele era muito religioso, ele gostava de ir à missa todos os fins de semana, né? E diariamente ele ia à missa também. Então esse era o seu mestre Vado, né? Que Deus o tenha, né? E ele tem ainda 2 sobrinhos dele que são fora, um que na reserva do Exército também, foi músico, formado por ele, né, com certeza. E o outro acho que ele é não sei se é técnico não se lembra. Ele é músico também, mas ele é técnico, acho que em agricultura, coisa assim. Ele tem um estudo, mas não mora aqui, né, mora fora. E o outro, que é do Exército, mora no Recife, acho que é. Recife, ou sobrou lá que ele mora. A atual sede do 24 ali na Augusto Leivas, ela foi um longo processo, né, que tu conta, né? Entre 1960 e final de 70. E ela foi inaugurada pelo Nergip, era o Nergip o presidente? Ou João Luiz? Na verdade, ela foi inaugurada pelo João Luiz. O Nergip seria o vice-presidente. O Nergip era o vice. Que o Nergip era uma grande referência também. Era uma grande referência. Ah, sim, é que eles, né, tanto na Nergip, tantos outros, né, eles tinham muito contato com esses, como o Teodoro tinha com a Sargento Gonçalves e ali do João Alberto Silveira. Então, quando eles precisavam de algo para o clube, eles conseguiam com essas pessoas, né? Esse era um jeito que eles, para conservar o espaço, né? Porque o dinheiro que tinha era pouco, então eles sempre tiveram esse contato aí com essas famílias. E aí o Senergipe ele era vice do João, quando inauguraram, que eles começaram a fazer baile mesmo, direto no 24. Aí já era em 76, já em 76 por aí. Por 2 anos, em 78 eu trouxe a energia. Eu gostaria de voltar ali na verdade continuar, né, nos seus primeiros contatos com o Clube 24, com as famílias negras aqui de Jaguarão. Eu gostaria se você se lembra mais ou menos, ou você fala que o Clube 24 aí é
ao que mais ou menos que restou da ocupação da comunidade negra, né, do espaço da ocupação da comunidade negra. Queria que você lembrasse um pouco assim, os outros locais, outros espaços de ocupação da comunidade negra e também a característica dessa comunidade, né, por exemplo, ocupação, né, onde a maioria das pessoas negras trabalhavam, quais eram os espaços de sociabilidade, outros espaços e também espaços de trabalho, espaços de lazer também. Os negros, né, realmente como lazer, é onde o lugar que ele tem hoje, teve e tem o 24 era o suburbano, né? E tinha aquele pessoal como participava do CTG também, né? Que teve a situação do CTG, porque o CTG ele tinha 3 tipos de baile. Tinha o baile dos peões brancos, dos patrão e o baile dos peão negro. Então, claro, que tinha que ter alguém negro para, naquele tempo, ficar ali fiscalizando, né, aquele baile deles, né? Teria que ter, né? Que era tudo no CTG Lanceiros, que eu tinha algum CTG naquela época, depois que criaram o Lanceiros, né? Era aquele no Rincão, né? Tudo era no Rincão. E os negros sempre trabalharam nas estâncias, né? Estância e granjas de arroz, que naquele tempo tinha muita granja de arroz. E no início foi as charqueadas, na charqueada, quando eu cheguei aqui, na charqueada praticamente era muito pouco trabalho, não tinha muito pouca coisa, né? Mas a charqueada os negros participavam. Então, esse que era o espaço da negritude, né? E lugar de lazer, mas era isso aí, eram os clubes mesmo que tinha para participar, e alguns negros talvez que tinham assim, né, aquela coisa de ser apadrinhado, que participasse de algum clube, outro clube, mas não tinha nada. Madruga, estou te provocando histórias que eu sempre ouvi de ti, né? Que é importante o pessoal conhecer. E estava contando essa questão do clube ter sido o clube da integração na década de 80, as visitas no carnaval da rainha do 24 de agosto, toda a corte nos clubes brancos, mas não era muito fácil, né? Essas visitas, né? Elas, às vezes, tinham demarcações do que era o clube branco e o clube negro, né? Era aquela coisa, não, a gente ia assim, fazer a visita, né? Entrava, todo mundo. Mas tu tinha lugares que tu conseguia dar 2 voltas no salão, já na terceira você já estava com a porta aberta para te levar em direção à secretaria, para dali tu ia embora, né? Não tinha, né? Não era assim uma coisa que tu ficasse à vontade ali, né? Que tu ia ficar 1 hora, 2, não. Esse tempo. E uma coisa marcante, nunca me esquece, né? Que nós fomos no Caxeiral, fazer uma visita no Caxeiral. Isso, o Caxeiral foi um dos primeiros clubes a abrir para a conversa, todo. Né? E na época, não lembro qual era a guria que era a rainha, mas foi um pouquinho antes de 2000. E quando nós entramos, sentou aquela... E aquele dia, não esquece. Quando nós entramos, eles botaram aquela show Satanás. Olha, assim, um troço que me marcou o resto da minha vida, né? Eu nunca esqueço aquela vez do Caxeiral fizeram isso, lá. Show Satanás. Bom, demos uma volta e fomos embora, né? Sim. Vamos embora. Posso perguntar? Seu Madruga, tudo bem? O senhor mencionou que foi presidente de outro clube, se eu não me engano, foi o Suburbanos, eu acho. Na sua menção, o senhor também deixou um pouco claro essa questão de que era sobre outros negros, basicamente, uma classe de negros pardos, né, que é o que se categoriza. Eu queria perguntar se esse clube tinha interação com o Clube 24, que basicamente, digamos que seria o espaço do rótulo e o estereótipo de negros, né, mais retintos, que seguiam firmemente o estereótipo de o que ia ser uma pessoa negra naquela época. Né, se vocês conseguiam manter essa interação, se tinha essa questão, ou se esse clube se interagia mais com o clube dos brancos, assim, se esse meio termo do clube era, tipo, posicionado ou não na sua época de presidência.
Não, é que às vezes dependia muito da presidência, né? O associado tu não teria como manobrar ele, mas o presidente que tinha essa integração, né? Não, do suburbano eu só fui da diretoria, né? Fui da diretoria. Mas já não era tanto radicalismo, já tinha um pouquinho mais de aquela coisa. Tu vês fazer um baile, convidar a diretoria, levar lá, vai lá. Esse é um dos trabalhos do presidente, né? Convidar a diretoria para se integrar, né? Porque o associado, ele sempre, às vezes, não quer ir no 24, vai lá no suburbano, né? Porque às vezes a pessoa é sócia de 2 clubes, às vezes. Naquela época era, hoje não. Tá difícil ser sócio só do 24, já nem quer ser, né? Mas era, tinha uma integração, mas também tinha aquelas coisas que era de radicalismo, né? Que eram muito radicais. Não, que naquele tempo, se tinha uma mulher que ela fosse uma mãe solteira, ou ela não era casada, às vezes também havia essa coisa de botar, não deixar entrar, não podia mais nada. Já viu? Eu até acho que eu conversei com o professor Coel um dia dizendo que em 90 e foi, eu era guri, mas era guri, eu falei, né? Os caras queriam associar tinha um casal, ele colocou uma proposta para associar no 24. Eu não era presidente, eu era da diretoria, 94, foi em 95. E como eles não tinham apresentado a certidão de casamento, eles não queriam aceitar. Não queriam aceitar, o clube não, esse cara não é casado. E aí eles não são casados. E aí eu estou aqui escutando, o Alzemir, pode estar o Alzemir, que era guri, não falava muito, guri pode dizer, porque tu tinha já 30 anos, mas não podia, né? Não te dava muita oportunidade. E eles disseram, o que eu achava? E eu digo, você vai me desculpar, mas como nós não vamos aceitar uma pessoa se associar a nós mesmos, sendo casada, se dentro da própria diretoria nós não temos ninguém, uns quantos não são casados? Meu Deus. Eles não acho que não me deram porque não. Porque eu já era bombeiro, já tinha me dado, né? É complicado, então eles faziam umas coisas assim, né? Que eram uma aberração, né? Vamos ser bem simplista, mas era uma aberração. Imagina, né? Como é que eu vou cobrar uma coisa, uma pessoa, se eu não sou? Né? Então, isso existia também, esse tipo de coisa. E o Suburbanos é uma dissidência do 24, né? É uma dissidência do 24, que foi formado em 64, que foi acho que houve um desentendimento, né? Que foi virando. Quando eles criaram o morcego ali, né? Tinha o bloco morcego, que era tinha o finado Conino, que ele que era um morcego, finado Conino, que era daquela família ali de São Freitas, acho que é Freitas, Paulo Freitas, parente. Eu tenho uma pergunta, seu Madruga, mais da sua memória mais recente, assim. Só para a gente não perder essa dimensão mais afetiva da roda de memória, como é que foi para o senhor ser o patrono do NEAB do IFSU? Como é que o senhor recebeu essa homenagem, esse convite de patronato? Olha, é bastante importante e elogioso, né? Por causa que eu recebi essa homenagem, como eu disse, né? Roubei talvez o espaço dos jaguarenses, né? Mas para mim foi muito bom, eu fiquei muito feliz e tenho que dizer que esperar que eu possa contribuir, né, com o NEAB e o NEAB também possa fazer coisas boas para essa cidade aí que, né, realmente, né, no momento a gente está precisando muito, né? A gente está precisando. E como eu digo para vocês, a educação ela é tudo, então nós temos que dar a maior força possível, porque não vai ser só para mim, mas tem meus filhos, tem meus netos, né? Tem os netos que vocês também vão ter filho, vão ter netos, se Deus quiser. E isso, e nós precisamos de ter uma boa estabilidade futura, né? Manter ela, não sei. Eu acho que foi muito bom mesmo. Sei que tu deve estar cansado já. Não, mas tranquilo. Tranquilo. Tem uma pergunta, não sei se a gente fez. Se a gente fez, eu peço desculpa, tá? Mas é sobre o acervo. Chegamos a fazer? Que eu acho que se tu pudesse falar sobre esse assunto do acervo lá do Clube Madruga, que nós estamos em 2022
Eu lembro que eu te conheci em janeiro de 2011, logo que eu cheguei aqui, Isso. comecei a trabalhar. E tu já falava da memória, da importância da memória do clube, toda aquela mobilização lá que partiu de vocês em torno da existência da sede. E hoje o acervo do clube, né, ele é uma referência, né? E se puder contar uma meninada pra gente, como é que tu enxerga a importância do acervo do 24, como tu enxergava lá mais de 10 anos atrás, né, a criação daquele espaço? Bom, acervo, eu lembro que eu provoquei, né, o professor Caiuá e disse que eu não sabia fazer, não sei fazer, e não teria condições, nós precisávamos de que o clube, né, que fosse feito dentro do clube. Eu até nem dizia acervo, né, eu dizia celeiro, né, que seria de guardas, mas celeiro não seria isso aí, né, seria a palavra correta, mas é um acervo, que é para guardar a memória, né, escrita e hoje está sendo gravada também das histórias, né, do clube, né, porque que eu sentia naquele momento que nós estávamos perdendo e continuamos perdendo ainda, né, muita coisa, que algo oral, né, aquela história oral que nós não tínhamos como gravar nem como escrever. E nós precisávamos daquilo ali, porque amanhã depois ela vai fazer falta, né? Nós vamos dizer assim, vai fazer falta para que os nossos filhos, nossos netos, que algum historiador queira estudar, queira saber como vivia aquela sociedade. Porque uma coisa, né, que aconteceu dentro de 24, e depois que eu vim saber, o professor estava estudando, que foi a queima das atas, de umas atas antigas. Isso ali, quanta coisa importante foi ali que a gente não sabe, não ficou sabendo, nem tem como saber mais. Né? E por isso que eu sempre fui muito a favor de que tivesse esse acervo dentro do 24. Né? E que bom ele está se ampliando, e eu acredito que os jovens que estão vindo aí vão conseguir ampliar mais, vai ter mais professores, vai ter mais alunos, né? Vai ter mais estagiários que possam fazer. Uma pena que o 24 não tem um espaço maior, que assim se pudesse ter ampliar, né? O acervo, ter mais material. Mas eu acredito que mesmo pequeno, assim como está lá, nós estamos conseguindo fazer alguma coisa, né? O suburbano terminou, a gente ainda conseguiu resgatar alguma coisa do suburbano e ter lá dentro, né? Porque senão ia ser que daqui a 20 anos, no máximo, não existe suburbano, ninguém sabia que era suburbano, assim como o gaúcho, que eu também cheguei depois e nem sabia que existia um gaúcho, um clube negro, né, agora. Então, por isso que eu acho que o acervo é muito importante, né? Não temos condições de formar uma biblioteca, mas temos condições de formar um acervo. Eu acho que isso aí hoje é tudo aquilo que precisa para a história, ela não ser perdida, né, tão rapidamente. Talvez futuramente ter uma mudança, não sei que mudança vai ter, mas principalmente futuramente, assim, rapidamente não vai ser. Nós vamos ter ela aí para contar e vocês vão ter a possibilidade ali de, né, ler. Tem vários trabalhos também que foi feito por outros alunos, né, que vai ser muito bom para o pessoal também. Ali está as ordens, né, se vocês precisarem, a gente entra em contato e a gente vê o que pode ser feito. É importante dizer que o senhor mandou fazer a sala, né, reformar a sala, né, Madruga, pensando como lugar de memória. A gente conseguiu, né, uma sala, ela é pequena, né, mas a gente... pelo menos é aquela uma coisa que realmente ela é importante e é de coração, né, feita para as pessoas ali, para ter, né. Até houve umas ideias aí, mas graças a Deus elas não fluíram, que era conseguir ali na escola Pio 12, mas eu pensava assim, isso não vai, porque assim, ó, podemos até sair muito bem, né, tá andando e tal, mas numa dessas chega ali, não, mas é um comodato, esse aqui é o município quer, o estado quer, e vocês vão ter que ir embora, não tem outra alternativa, vão colocar onde, né? Então eu acho que, mesmo aquele espaço pequeno, eu sei que, mas é do clube. Como eu sei que ninguém é imortal, né? Então é imortal, então depois eu não posso não estar ali, não posso não ter um outro presidente,
muitas coisas devem de mudar, ou até melhorar, né? Mas não será muito simples. Eu tenho uma pergunta, posso? O senhor já falou, né, da importância da educação, falou um pouquinho do acervo. Eu queria saber como é que o senhor pode falar, como é que o senhor vê essa parceria da universidade com o 24, como é que começou e como é que o senhor vê, o que o senhor acha, assim? Olha, para mim é muito importante. Eu sempre falei que a universidade foi um dos maiores ganhos para Jaguarão. Quer dizer, não tem Jaguarão, é a Universidade Unisul. Porque tem muitas coisas que fizeram, então, mas eu acho que esse aí é importante, que atende a várias pessoas, e ela é independente de quem, homem, mulher, negro, né, gordo, magro, feio, bonito, ele vai atender. Então, por isso que eu digo que a universidade é muito importante. Por 24 ela foi importantíssima, porque nós estávamos num momento muito delicado, né, praticamente muitas vezes perdidos, sem saber ter um norte, né, e com o apoio das professoras Adriana, o esposo dela também, né, que era professora, e mais outra professora também, né. Teve a Juliana, que eu já falei, né, e depois veio o professor Caiuá, teve a Andréia, teve a Maria Fernanda, que é da cidade, né, que hoje é vereadora. Então, junto com a universidade, junto com essas pessoas, a gente conseguiu avançar. Eu vou dizer para vocês, muitas vezes eu viajei para Porto Alegre, viajei para Pelosa, para reunião de clube, né, em 2012 nós conseguimos, com o apoio dessa gente toda aí, fazer uma reunião de clubes sociais negros dentro do 24, vindo, bom, de Porto Alegre vieram de ônibus, era acho que mais ou menos umas 30 pessoas de Porto Alegre, veio gente de Piratini, veio gente de Bagé. Então, gente, foi maravilhoso. Então, mas tudo com o quê? Porque houve um apoio também na universidade, que estava ali, as pessoas explicavam, conversavam, né? O Arthur mesmo, na Câmara de Vereador, os vereadores, infelizmente vou falar, mas tem que falar, com arrogância, coisa mais séria, tinha um chegado e dizer assim, não, tem que vender aquilo lá e faça em outro lugar. Imagina, nós vendemos 24, o 24 foi leilado por 40 mil reais, tudo aquele prédio lá. O que nós íamos fazer com 40 mil reais? Nada, acho que nem ninguém ia comprar. Tinha um centavo, só faltava botar os pés em cima da mesa. Aí eu sei que o Arthur entrou, não, mas temos um clube em tal lugar, que foi assim, assim. E daí começamos a correr de novo, atrás de promotores. Eu fui a Porto Alegre, promotor lá, e o promotor me manda para cá de volta. Aí a gente começou, se encontramos aqui na promotoria, era eu, o Caiuá, o Luiz Carlos, a professora Giane, tinha outro junto conosco. E falamos com um promotor, que hoje ele está em Pelotas, não consigo lembrar o nome dele, mas assim. E dali a gente começou a andar. Então, por isso que eu digo, a universidade foi muito importante para nós, muito importante mesmo. Então, não tem como agradecer esse trabalho, não tem. Eu acho que só para agradecer esse trabalho é como esse aí, no acervo, que amanhã as pessoas vão desfrutar dele. Eu acho que é simplesmente isso aí. Não tem como. Só Deus, né, para agradecer isso aí. Fique à vontade, senhor presidente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a relação do clube com a fronteira, se teve relação com clubes uruguaios, como o senhor vê os uruguaios dentro do clube. Olha, eu acho que por ser um clube na fronteira, eu acho que a integração é bastante. Ela já teve uma mudança até muito mais forte. Hoje ela se encontra um pouquinho mais calma, principalmente depois desses 2 anos aí de Covid, né? A gente teve um pouco mais calma. E essa integração muito da fronteira depende do governo que está, né? Às vezes depende do governo, assim, às vezes porque tem coisas que o clube não consegue fazer, né? Certas coisas, né? Então tem que depender do próprio governo. Mas ela não vou dizer assim, ela é boa, né? Porque nós tínhamos, na época, em outras épocas, muitos encontros que as pessoas do Uruguai iam participar, né? Junto conosco lá.
como o pessoal de religiões de matriz africana também, né? E o do Ustaqui, vamos lá. E é que às vezes certas coisas o tempo vai meio se desgastando, né? É bastante delicado, né? Mas é que a gente não pode esmorecer e ficar dizendo, não vamos fazer mais que não dá, não. Vamos tentar, vamos arrumar outro caminho, né? Como dizia o Robinei, vamos arrumar outro viés. No final do Robinei, grande cara, era de Rio Grande, ele, grande autor, também pela causa dele. O Robinei era demais. Né? Então, esse contato com o Uruguai um pouquinho está um pouco mais desgastado, né? Mas eu acho que é nada que não possa se recuperar. Tem que pedir licença pra ti. Então, essa madruga, eu pude fazer o estágio 3, né, no semestre passado, lá no clube, até que a gente fez um podcast sobre a ação solidária, que foi criada pela dona Sônia, né? A gente pode até entrevistar a sua filha, a Patrícia, a Adriana, e aí até que a gente apresentou no baile, né? Que foi a primeira vez que eu fui no baile e eu fiquei encantadíssima porque foi até no baile da terceira idade e eu fiquei assim, nossa, maravilhada assim, com o ânimo, né? Do pessoal lá. Mas assim, uma coisa que eu pude perceber que no caso o clube, o quanto ele é solidário, né? O quanto ele acolheu, o quanto ele ajuda as pessoas, não importa como você disse, né? O quanto, assim, no caso a dona Sônia contou, né, como que esse projeto foi criado e que na verdade vocês estavam sendo um ponto de arrecadação e na verdade as pessoas acharam que no caso vocês estavam doando, né? E aí vocês viram que realmente na pandemia, né, no auge da pandemia, o quanto as pessoas, né, que estavam em dificuldade precisavam. E isso foi muito bonito, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco né, da sua perspectiva nessa questão da ação solidária do clube. A ação solidária é uma coisa que a cidade de 24 não é de hoje, de muitos anos. Toda a vida ela sempre fez esse tipo de solidariedade. Na época, ele foi antes do 2000, você está sendo redundante, né? Mas 80 e pouco, acho. Teve uma enchente muito grande em Pedro Osório. E aí as pessoas precisavam de material, né? E naquela época o 24 já doou telha para. O 24 também, né, teve uma época, no tempo do falecido Getúlio, que ele foi presidente, que doava botijões de gás para as creches do município. Então, o 24 já tem por si próprio esse estímulo de doações de caridade, né? E agora, com essa situação do Covid, a gente começou, né? A Sônia começou lá a trabalhar e vamos doar isso aqui. E primeiro seria de arrecadação, isso mesmo. E aí, quando viu, as pessoas chegavam lá pedindo, batendo na porta do clube, pedindo coisa. Aí resolveram fazer um açougue. Mas são coisas que a gente pensava que ia fazer por 6 meses, só que nós estamos há 2 anos, ou mais, né, nessa doação, tanto da sopa como de alimentos para não perecíveis. E não é só isso, é roupa, é calçado, tudo que vai lá a gente repassa para as pessoas. Então, a gente vem fazendo esse trabalho aí, elas vêm fazendo esse trabalho, né, a gente sempre está ali dando suporte dentro do possível. E nós tivemos também, né, uma coisa que, assim, eu sempre digo só, não tem, somos agraciados por Deus. E teve uma moça aqui moça que é uma senhora bem nova, ela é nova, aqui pela 15, perto na vila aqui, queimou um dia a casa dela, pegou fogo por dentro,
E eu tinha, de uma senhora tinha ganho um colchão e mais algumas outras coisas ali que elas tinham ganho. E eu até não sabia, vamos levar para onde? Tá, mas vou levar lá para o clube. Quando nós chegamos no clube com essas coisas, até o Zé Antônio levou para mim, acho que uma hora depois, disseram, queimou a casa da nora, ela precisa das coisas. As coisas foram tudo para ela, colchão, tudo assim. Né? Então, ele realmente era simplesmente arrecadação, mas também arrecada e doa. Né? Neste ano a gente ganhou cobertores, igual com as pessoas. Já do lado ali tinha uma senhora que tinha uma loja, o ano passado doou um monte, uns quantos calçados. Né? E roupa também, roupa sempre está doando lá. Então, eu acho que é muito importante, né? Por isso eu digo que o clube, ele por si só não é só o centro para o evento, para o baile, não. O clube social tem várias funções. Por isso que eu digo que o clube social é muito importante por causa disso. Ele tem que, é uma obrigação do clube social para isso, né? Ele é um clube de serviço e não só social. Então, eu penso assim, né? Claro, mas tem outros pensamentos, isso aí não tem como a gente mudar, né? O ser humano, né? Gente, são 6h05, Madruga vem hoje reunião ainda do clube, né? Tem mais um 6h05 já? Pra gente. Eu cheguei umas 5 e pouco. Vamos finalizando então, né? Agradecer pela fala, por compartilhar essas memórias, falando por mim, foi extremamente importante assim, ouvir você, assim, ouvir suas memórias. Espero que tenha sido um espaço acolhedor para ti, e que venham outras atividades também, né, com o GESPA, Tudo 24, curso de História. E é isso, gente, acho que podemos tacar o... Muito obrigado, Madruga. Cara, nosso presidente, nossa referência. Eu que agradeço, né? E não sei se contribuir foi valeu para vocês, mas se tiver, né, você achar que for importante, estarei aí às ordens, a hora que precisar, né? Como eu disse para vocês, sou simplista, não tenho, né, falar de acadêmico, mas aquilo que a gente pode fazer, pode contribuir, eu acho que é importante. Mas sempre digo assim, educação acima de tudo. Isso aí vocês podem ter certeza, né? E eu acho que a cultura caminha junto. Então, é isso aí, nós temos que estar... Porque eu sempre digo assim, se todos nós conseguíssemos ser humano, é isso. Não precisa, né, tanta coisa. Às vezes tu quer muito mais, mas não é tudo aquilo, né? Às vezes com um pouco, a gente tendo aquele carisma, aquela vontade de ser humano, tu ganha, né? Chega lá, né? E simplicidade também, nunca roubou nada de ninguém. Isso aí tu pode ter certeza. Sempre o avô me disse, simplicidade, ter respeito, não vai mudar nada, né? Desculpa, né? Minha palavra, mas é mais ou menos isso aí. Que esse egoísmo que está tomando conta de todos nós aí, né? Sem querer, porque às vezes tu vê as pessoas fazerem cada coisa que tu fica doente, né? Que hoje eu vou voltar de novo daquela história da Argentina lá, onde num jogo de terceira divisão, uma mulher deu um cartão amarelo pro cara, ela seguiu anotando o cartão amarelo, quando ela caiu, porque o cara jogou pelas costas dela, deu um soco. Você vê que os caras da Bandeirante estavam tão loucos, eles disseram, não tinha um homem para dar nessa mulher. Dizer que tu já está incitando a violência sem querer, a violência sobre violência. Isso não está levando a nada, né? Realmente está levando só um desgaste da humanidade. Desculpa, né?